falei, né? Hoje nós vamos trabalhar o item 21, as práticas promotoras de igualdade racial. É interessante que nós temos legislações referente à igualdade racial, né? Que também é vista como estatuto. Mas a banca, ela priorizou trazer esse item, esse assunto, como uma questão transversal, né? Ela pediu, na verdade, para que a gente visse só as práticas promotoras, o que seria uma espécie de exemplificação, de intervenção dessa temática aí, e eu compreendo que seria a intervenção nas políticas públicas estabelecidas, certo? Então, eu trouxe um material mais referente a essa percepção, tá? E aí eu vou falando com vocês algumas questões. E tem, na verdade, um dos itens mais importantes, que é a diferenciação de dois termos, que é a base de compreensão desse conteúdo. Certo? Então, nosso objetivo hoje é compreender a importância das práticas promotoras de igualdade racial. Item aí, muito próximo ao que seria intervenção social, na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, e identificar as estratégias e iniciativas que promovem a igualdade racial em diversas esferas da sociedade. Certo? Esse é nosso objetivo para hoje. Tá tranquila, isso aqui algumas coisas você já tem muita noção. Então, como situação introdutória, nós temos aí. Não está em modo apresentação, vou tentar de novo. Espera aí, gente, que eu vou compartilhar novamente. Eu acho que foi por conta desse compartilhamento de Mônica que interferiu, mas acontece. Foi aí, Jefferson? Me confirma se já agora está rodando para todo mundo. Pronto, galera. Valeu. Então, gente, como questão introdutória, tá? Dessa temática, a gente tem que a igualdade racial, ela é um ideal que transcende fronteiras geográficas e culturais. Não vai muito além da observância só da população. É essencial para a construção de uma sociedade justa e inclusiva, né? Inclusiva não está aqui destacado à toa, porque toda a pauta, quando a gente fala do processo de igualdade racial ou igualdade étnico-racial, a gente fala de um processo de incluir, né, através de uma diversidade existente, principalmente aqui no nosso país, que é tão heterogêneo, grupos específicos, né, com relação a ter acesso a direitos igualitários, certo? Apesar dos avanços aprimorados ao longo dos anos, ainda enfrentamos desafios importantes em nossa jornada em direção à verdadeira igualdade racial, algo que ainda está até utópico dentro da nossa concepção, e por isso, as práticas promotoras que, já adianto para vocês, né, se desenham aí em políticas afirmativas, têm o dever de melhorar e buscar que, de fato, ela se efetive dentro do contexto social. Aí, nós trouxe a ideia de um caminho rumo à justiça e harmonia social. O que acontece? Para quando a gente vai responder questões desse tema, que é nosso objetivo, tá? A gente tem que pensar no processo histórico, no processo que está por trás disso, não só no que acontece no tempo presente, mas em toda a concepção histórica das diversidades raciais que o Brasil enfrenta, né? E o Brasil, aliás, contém. Então, a história, ela tem sido marcada por injustiças infligidas com base na cor da pele, etnia e origem racial. Então, desde o nascimento do nosso país, né, com essa diversidade, miscigenação aí dos povos indígenas, povos europeus e os negros vindo da África, nós temos aí uma construção de uma diferenciação de etnias. Etnias aqui se relaciona à questão da forma cultural como a pessoa vive, das ideologias que ela traz, da forma como ela se veste, como ela se coloca. E aliado a isso, normalmente temos aí, né, cores da pele mais escuras,
população com origens mais nesse sentido, que sofre injustiça no sentido de violência, no sentido de carência, né, pecuniária, das várias concepções aí no sentido de mazelas sociais, certo? Então, por isso, ao longo dos últimos anos, principalmente desde a ideia lá da construção da Declaração dos Direitos Humanos, se começou a pautar sobre ações que viessem a promover e a praticar o incentivo à validação da diferença racial no nosso país. Desde a escravidão até os dias atuais, então, grupos étnicos enfrentam discriminação, marginalização e violência devido ao chamado racismo estrutural. Então, essa questão do racismo estrutural também é importante, por quê? Porque ele traz a ideia de que algo está presente aí na própria concepção das políticas públicas, né? Nos órgãos, nas instituições, haja vista que há uma predominância da raça e etnia de origem branca em detrimento das raças e etnias de cor da pele mais escuras, certo? E outras mais, né? Como, por exemplo, a diversidade aí dos povos indígenas. Então, há-se uma reparação histórica para se fazer, né? E há-se uma situação de validar a existência desse racismo estrutural. É um termo relativamente novo na história, né, do Brasil, mais ou menos da origem da década de 90 para cá, em que traz essa predominância da estrutura social por meio de uma predominância mesmo da raça branca, né? Que usufrui melhor, digamos assim, das políticas públicas estabelecidas. E aí, a partir disso, a gente precisa alcançar a igualdade racial, considerando confrontar essas injustiças, né? Para isso, a gente precisa de uma mudança, de uma modificação total e profunda na mentalidade, principalmente no eixo político, né? A coluna política, visando eliminar principalmente a questão do preconceito e promover a inclusão em todas as esferas sociais. Aí, a partir dessa questão, a gente tem que entender aqui, e talvez seja a parte mais importante da teoria, dessa abordagem que eu quero fazer para vocês, que é a diferença do que é igualdade e equidade, e a sua complementação. Percebam, na verdade, que esses termos a gente já trabalhou um pouco, eles servem também de ajuda e suporte para que se chegue nas assertivas das demais questões, especialmente aí da legislação social, certo? Que primeiro pauta sobre a proteção, né? Mas esses dois termos, eles estão muito presentes nessas questões do acesso aos direitos, certo? Seja ele direito à saúde, direito à educação e por aí vai. Quando a gente fala em práticas promotoras de igualdade racial, a gente tem que entender que igualdade por si só já é um termo presente, preconizado na nossa Constituição Federal, em que trata principalmente do princípio da isonomia, de que independente do que ela seja, do que o indivíduo seja, ele tem acesso igualitário a todos os direitos constitucionais estabelecidos, né, e todas as políticas públicas implementadas. Então, ele refere-se à condição de tratamento justo e imparcial de todas as pessoas, independente das suas diferenças, né? Significa garantir que todos têm o mesmo direito, as mesmas oportunidades, os mesmos acessos aos recursos básicos, independente do que ele é. É uma abordagem que busca eliminar as disparidades e as discriminações injustas, promovendo a justiça e a inclusão para todos, certo? Mas, paralelo a isso, e muitas questões têm esse viés, o CP também gosta disso, nós temos a equidade. A equidade, na verdade, eles não dependem um do outro, tá? Eles são independentes, mas a equidade, ela vem a complementar, a dar um diferencial a mais a essa ideia da igualdade racial. O que seria, então, dentro desse processo de práticas promotoras, a equidade? Ela se resume nas próprias questões da intervenção social.
seja ela intervenção local, regional, individual ou de alto nível, como a gente viu lá na nossa primeira aula, ou simplesmente um processo de agregar mesmo, de complementar o que seriam as políticas públicas determinadas em ações afirmativas e que estão já previstas em algumas legislações, como, por exemplo, a cotas e outras coisas mais que eu vou pontuar para vocês lá na frente, certo? O fato é que a equidade, ela se refere à promoção da justiça por meio da distribuição diferenciada de recursos ou oportunidades. Então, é aquela ideia de dar mais a quem tem menor condição de conseguir o mesmo direito, né? Leva em consideração as especificidades individuais. Então, inclusive, ela passa aqui pelo processo da inclusão. A gente vai ver na LBI depois, né? A equidade, ela visa garantir essa inclusão, ela dá uma oportunidade diferenciada. Além disso, ao contrário da igualdade, a igualdade, ela tem o quê? Ela pressupõe um tratamento idêntico para todo mundo tem o mesmo acesso. A equidade, ela vem requerer medidas diferenciadas, ajustes, para garantir que todos tenham as mesmas condições de alcançar os mesmos objetivos, certo? Implica em tratar as pessoas de forma justa, considerando suas situações individuais e as desigualdades existentes, objetivando promover a igualdade de oportunidades e resultados. Fazendo um paralelo aqui, uma analogia bem simplista, é aquela realidade, como a gente vê, por exemplo, uma mãe dotada aí de mais de um filho, 2, 3, 4 filhos, e que um deles, por exemplo, seja especial, tem algum tipo de transtorno, né? A mãe, naturalmente, a ideia da mãe, ela vai cuidar dos filhos de forma igual. Pensa dessa forma. Mas é obviamente que aquele filho que tem um transtorno, ela vai se preocupar mais com o acesso à saúde, ela vai se preocupar sobre a capacidade dele de conseguir, né, viver tranquilamente como os demais irmãos. Então, ela vai debruçar mais tempo, mais energia, mais em todos os aspectos para ele. Isso quer dizer que, em termos práticos, ela está dando mais equidade para ele. Né? Normalmente, ela está buscando mais condições, uma melhor condição de acesso ao que ele também tem direito juntamente com os outros irmãos. Então, a política, fazendo uma relação assim, bem, uma analogia bem simples, né? Ela também tem essa ideia, né? Então, de agregar a equidade ao processo de igualdade. Então, tanto no contexto social, quanto em outras legislações, e trazendo aqui para a nossa pauta, em que o item trata de práticas promotoras de igualdade racial, é interessante a gente entender que a igualdade por lei e na Constituição, ela já existe, mas a equidade, ela é algo a mais. Ela, de fato, é o que garante as práticas promotoras da igualdade racial serem efetivadas num contexto de uma política pública, seja ela educação, saúde, não importa qual a gente esteja observando, certo? Me faço clara, gente, até aqui vocês entenderam o que eu quis dizer? Ô, professora, Oi. tem como você explicar novamente sobre a equidade? Eu estou em dúvida. Equidade, Carol, é quando a gente tem um diferencial no processo da igualdade, é um complemento a mais. Então, é uma necessidade, por si só, ele já tem uma necessidade e um acesso a um direito igualitário, certo? O indivíduo, a população tem um acesso a direito igual para qualquer um, seja uma pessoa branca, negra, indígena, todo mundo tem acesso, por exemplo, ao mesmo processo de saúde, né? Lá na universalização, o princípio do SUS, uma realidade que eu me fixa melhor, qualquer um tem direito ao acesso à saúde. Mas na equidade, eu vou olhar dentro da questão da igualdade racial, eu vou olhar uma especificidade maior desse grupo. Então, por exemplo, dentro da própria política de saúde, existe um subsistema voltado só para pessoas negras. Por quê? Porque a depender da localidade existente aqui no país, ou da condição social dela, ela, ao chegar, por exemplo, no posto de saúde, ela vai ter uma necessidade maior de atendimento, né, em detrimento de uma pessoa branca, que, por exemplo, está com acesso ao trabalho, está com maior condição de saúde física e por aí vai. Então, a equidade, ele é um conceito que complementa a igualdade no sentido de fazer a justiça acontecer, fazer com que essa igualdade alcance o mesmo patamar.
né, alcance, de fato, o mesmo nível, dando oportunidades para aquele que aparentemente, ou mesmo que não aparentemente, mas se coloca ou tem uma condição socioemocional, né, e financeira diferente, menor, em detrimento a outras raças, certo? Mais à frente, quando eu falar um pouquinho dos exemplos, talvez fique mais claro para você. Mas ficou tranquilo agora? Sim, ficou tranquilo. Obrigada. Pronto, nada bem. Então é isso, tá, gente? A gente tem práticas, quando a gente fala práticas promotoras de igualdade racial, a gente tem que pensar que a igualdade ela traz o princípio da isonomia, lá na Constituição, que é um princípio em que todos têm acesso aos mesmos direitos, né, e também deveres, e a equidade é essa especificidade, é esse um olhar atento ao que seria diferente, certo? Pensando nisso, dentro da política educacional agora, que é nossa realidade, a educação, ela desempenha um papel crucial nesse processo, de modo que a história do racismo e suas consequências devastadoras devem ser remuneradas. Então, o que acontece? O processo de igualdade racial, ele vem sendo afirmado ao longo dos últimos anos, né, dentro de diversas políticas públicas, e nesse contexto, essa elevação desse princípio, que seria dessa ideia da igualdade junto com a equidade, ela é bem destacada na educação, né, já que né, na educação que a gente recebe essa quantidade imensa de pessoas que vão precisar buscar ter acesso aos direitos. É na educação que a gente consegue transferir essa história das diferentes etnias, das diferentes etnias que existem no nosso país, né? Então, é imperativo promover a diversidade e a representação nas escolas e currículos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas. Então, digamos que a educação é a política pública primária de percepção e entendimento e acolhimento de pessoas que passam por processo de desigualdade racial, no caso, né? Que precisam ser acolhidas e lá vão ser as primeiras, onde teve as primeiras ações afirmativas, as primeiras intervenções, digamos assim, como práticas promotoras, né, para elevar e fazer com que a igualdade racial atingisse um patamar de realmente todos os cidadãos brasileiros tivessem acesso aos mesmos direitos. Porém, contudo, todavia, somente a política educacional, somente a política pública da educação, ela não dá conta de garantir essa isonomia, fazer com que todo mundo, de fato, sejam considerados iguais, né? Ainda que os direitos humanos venham falar isso, ainda que o bom senso e a lógica humana deveria prezar por isso, mas infelizmente não é assim que acontece, né? Então, ela não pode ser alcançada somente por meio da política educacional. Então, o que começou a acontecer? Ao longo do tempo, né? Se exigiu e ainda exige-se ações concretas por parte dos governos, instituições e indivíduos nas diversas políticas, não só na educação, que agrega, que melhor faz com que esse caminho da justiça social seja alcançado, principalmente para validar e, digamos que, reconsiderar um processo histórico que a gente passou e que a gente ainda passa aí desde a escravidão, desde a descoberta do país, né? Haja vista que se a gente for olhar a questão mesmo da escravidão no país, a dificuldade dos nossos negros, dos nossos povos indígenas em ter seus direitos observados, ela é recente comparado com o país ocidental, né? Com outros países ocidentais como a Europa. Então, essa ideia de uma justiça social por meio da igualdade racial, ela vem com intervenções sociais, com ações para além da política educacional, que foi onde começou a observar que deveria cuidar melhor de povos tradicionais, de populações que tinham problemas com relação a preconceito, a violência em detrimento da cor da sua pele, da sua condição social ou da sua etnia, e começou a incluir-se, então, a implementação de políticas antidiscriminatórias, né, para a promoção da igualdade de oportunidades. E aí isso se abriu um pouco mais para outras políticas, né? Aí a gente vai ver um pouquinho mais.
certo? Em resumo, a gente vai ver um pouquinho mais também nas questões. Em resumo, quando a gente fala práticas promotoras de igualdade, o que eu preciso que vocês saibam para a prova, para chegar na prova já e arrebentar no domingo? Primeiramente, entender esse princípio da igualdade, esse conceito da igualdade racial, que é garantido pelo acesso aos direitos universais previstos também na nossa Constituição Federal. Ponto. Entender a equidade como um agregar dessas práticas promotoras. Por quê? Porque a equidade ela vai de fato garantir com que a igualdade racial seja vista, seja observada, porque ela vai dar condição a quem não é visto. Ela vai olhar as especificidades de quem não tem aparentemente condição de acessar esses direitos, certo? E isso se transforma, isso também eu quero que vocês compreendam, em estratégias e iniciativas. É a mesma coisa do que seria práticas e promotoras. Estratégicas e iniciativas de quem? Políticas públicas. No caso da política educacional, a gente vai ver aqui agora os exemplos, tá? Que isso, na verdade, se resume em quê também? Intervenção social. Intervenção, lembra que da aula a gente comentou, né? É um processo em que inclui aí desde a atuação individual, familiar, comunitária, social, até um alto aprofundamento que seria nas políticas públicas. Então, as estratégias de iniciativa, elas podem ser pontuais ou não, certo? O fato que essas intervenções, essas estratégias, de fato, se concretizam no que seriam as práticas promotoras, temos exemplos como as políticas de cotas raciais em universidades e no mercado de trabalho. Inclusive, eu faço um adendo aqui, né? Nosso concurso, ele não incluiu a política de cotas raciais no processo. A gente não teve uma discriminação ali, discriminação na palavra no sentido de diferenciação, tá? Do número de vagas para esse público específico. Então, é uma das ações afirmativas, que inclusive é outro termo que o governo, né, as políticas públicas usam muito, tá? Ações afirmativas. Eu iria falar dele mais à frente, mas acabei já antecipando. O que acontece? Ações afirmativas são as estratégias e iniciativas em âmbito de política pública. Se eu falo em ações afirmativas, eu falo em projetos ou programas de intervenção para levar esse processo da igualdade racial, ou em outro contexto. Então, aqui nós temos alguns exemplos, como a política de cotas raciais em universidades, ou no mercado de trabalho. Nós temos programas de conscientização e educação sobre a diversidade e inclusão. Isso acontece mais de forma pontual nas instituições, como as escolas, por exemplo. Inclusive, né, o tema, da diversidade e da inclusão é um tema transversal, um tema contemporâneo previsto na nossa Base Nacional Comum Curricular, chamada BNCC. Nós temos aí as campanhas de combate ao racismo e à discriminação. Então, campanhas diversas em âmbito local e âmbito regional são consideradas práticas promotoras, são estratégias e iniciativas de empoderamento e desenvolvimento econômico de comunidades afrodescendentes. Inclusive, quando a gente fala esse empoderamento, muitas vezes está relacionado à mulher mesmo, tá? Não se assuste, não é somente esse grupo, mas a mulher negra, a mulher afrodescendente. Essas iniciativas de empoderamento, inclusive, são pautadas em algumas legislações, né? Recentemente eu estava vendo o plano de carreira estadual da Bahia. Ele pauta em um dos seus artigos iniciativas de empoderamento para mulheres negras para o acesso ao mercado de trabalho ou melhor acesso à ascensão dentro da questão do Estado. Ao ser, por exemplo, funcionária, né, servidora pública do Estado, ela tem ações afirmativas dentro desse processo garantidas por esse plano de carreira para melhorar o seu empoderamento, melhorar o seu desempenho. Então, isso é uma iniciativa, é uma estratégia considerada iniciativa afirmativa, ação afirmativa, num contexto de lei, tá?
Então, a gente pode falar que quando se comenta em ações afirmativas, eu tenho normalmente relacionado isso aí a alguma normativa, alguma legislação. E é considerado um projeto de intervenção, um processo de intervenção social, e é considerado também práticas promotoras de igualdade racial, certo? Nas questões, talvez fique um pouquinho mais claro o que eu estou falando, não se assuste. Isso que eu estou dizendo aqui, em resumo, eu só quero que vocês compreendam, né? Existe a igualdade, ponto. Acima da igualdade, para validar essas práticas promotoras, eu preciso entender a equidade. Eu entendendo a equidade, aí, quase que 90% eu vou chegar nas assertivas corretas, porque todas as questões que falam, que eu tenho visto, né, que eu vi que eu coloquei para vocês, que falam sobre igualdade racial, para que ela seja considerada práticas promotoras, eu tenho que ter esse viés da equidade junto, ainda que a questão não fale claramente isso, né? Seja de forma subliminar ali, de forma subjetiva. Mas se eu falo em práticas promotoras, automaticamente, de igualdade racial, eu tenho que entender esse viés da equidade junto, porque aquilo ali vai validar o processo de intervenção, seja um processo de intervenção local ou em âmbito mais expressivo, como uma política pública, certo? Como conclusão dessa abordagem mais teórica para vocês, o que acontece? Nós estamos num processo contemporâneo que devemos continuar lutando por um mundo onde a cor da pele não determine o destino de alguém, mas sim seu caráter e habilidades. E, apesar da banca não ter pedido para a gente estudar de fato o Estatuto da Igualdade Racial, existe este estatuto, né, que é uma legislação aí de 14 anos atrás, de 2010, número 12.288. Eles não vão exigir isso, tá? Mas é importante que muitas dessas questões, por exemplo, que eu falei para vocês, essa questão de políticas afirmativas, inclusive, né, ações afirmativas, está relacionada ao que do estatuto. E a banca, ela pode pincelar, não pedir sobre o estatuto, mas fazer alguma referência, como a gente vai ver nas questões, e tá tudo bem, é só vocês entenderem que se trata de igualdade racial da mesma forma, prática promotoras, e entender que existe essa legislação, certo? Até aqui tá tranquilo, gente? Querem que eu volte a alguma coisa? Eu tô mais um pouquinho acelerada mesmo, acho que eu já tô junto com vocês, né? Nessa ansiedade de tanta informação, tanta coisa. Mas vamos lá. Se tiver alguma dúvida, eu volto, viu? Posso seguir para as questões ou vocês querem que eu volte a alguma coisa? Vocês que mandam. Então, eu vou seguir e a partir das questões vocês vão ver que eu também vou estar falando, voltando um pouquinho desses termos que eu trouxe e vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Isso, Paty, exatamente. Eu estou vendo que você colocou aqui agora, né? A equidade é dar condições iguais ao menos favorecido para que ele alcance a igualdade em condição social. Exatamente. Se eu consigo agregar, gente, esse conceito da equidade nas questões, eu tendo a ir para a assertiva mais correta. Porque para práticas promotoras ou processos de intervenção social, que aí vai dar no mesmo, tá? Eu estou colocando termos sinônimos aqui para vocês. Ou se eu falar em ações afirmativas, se eu coloco esse viés da equidade, pronto. Eu consigo entender uma validação do que seria aí o processo de igualdade racial. Porque a igualdade, apesar de usar o termo igualdade, ele não refere somente a um acesso comum igual para todo mundo. Pelo contrário, ele quer justamente dizer que eu tenho que dar um acesso diferenciado como uma questão reparadora, aí vocês pensam no processo histórico, a esse grupo populacional que, desde a chamada descoberta do nosso país, passam por situações horrendas com relação ao preconceito, à violência e à falta de condições socioeconômicas, certo? Então, entendendo isso, pronto, eu consigo agora responder muito bem, lindamente, minhas questões. Então, vamos lá, que vocês vão ver que não tem nada de difícil, tá? Primeira questão. Opa, já está respondida? Não acredito, gente. Ai, meu Deus. Ah, não, peraí.
Que aqui não tem brincadeira, não. Vocês vão rir agora. Espera aí, só um pouquinho que eu vou consertar isso aqui. Senão não tem graça. Né, não? Senão não tem graça nenhuma. Eu vou deixar tudo preto aqui para vocês rapidinho. Segura aí. Acho que só foi essa questão mesmo. Ah, só foi essa questão. Poxa, na brincadeira acaba aqui. Mas, rapaz. Oi, na brincadeira acaba, já pensou? Já pensou se a prova vinha respondida igual aconteceu com a educação física lá na seleção de barra? Foi desse jeitinho aí. Ô, gente, desculpa, eu acho que foi na outra aula que deve ter ficado uma perdida na hora de salvar. Oxi, vocês acham que a banca vai fazer isso com vocês? Não vai, eu tenho que fazer igual. Vamos voltar, tá? Os destaques eu vou deixar. Então, vamos lá. A primeira questão, gente, eu peguei do estatuto, tá? Porque faz referência ao que eu precisava, ao que eu comentei com vocês. Não necessariamente a banca vai cobrar sobre o estatuto, porque ela não pediu, né, nos seus itens, mas ainda assim, se ela porventura cobrar, a depender do que estiver exigindo, a gente não pode questionar, porque está relacionado ao termo, ao item, certo? O Estatuto da Igualdade Racial dispõe que a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de uma comunidade e da sociedade brasileira, e estabelece várias obrigações atribuídas ao poder público. Assinale a alternativa que não se insere dentre as medidas vinculadas ao fomento da educação, certo? Da cultura, do desporto e do lazer. Então, letra A. Pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Letra B. Reconhecimento da atividade de capoeirista em todas as modalidades de manifestação da capoeira, seja como esporte, luta, dança ou música, como ensino obrigatório da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais. Letra C. Assegurar aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. E letra D. Obrigatoriedade do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio. Vamos lá? Qual que, apesar da pesca, lembra aí qual foi que eu já coloquei, né? Para vocês. Então, apesar da gente não ter lido, né, de fato o estatuto, percebam que aqui ele está pedindo para que vocês retirem aquelas medidas, né, que não atribuem à educação, relacionado aí à questão da cultura, do lazer, e aí ele deu exemplo relacionado muito à questão da capoeira, né? Então, a letra A, ó, pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direito social, tá ok, certo? Mas aí não responde a minha questão, porque a questão pede aquela que não se insere dentro do contexto educacional. Então, isso está errado. A letra B, né, é a nossa alternativa aí da UCP, dada pela UCP, alternativa correta. Por que que ela não insere? Porque esse reconhecimento da atividade capoeirista, esse sentimento de pertencimento, gente, ele também já é do próprio grupo étnico-racial. Não necessariamente eu preciso validar isso, esse reconhecimento, e extrapolar na lei. Né? Já é algo inato, intrínseco dessa população. Essa questão da capoeira, que é vista como dança, é vista como cultura, né? Ela é vista como esporte, enfim. E jamais eu vou ter um ensino obrigatório da capoeira em instituições públicas, tá? Não existe essa questão também de eu ter que validar isso, obrigando que outros grupos, dentro desse contexto da educação, também sejam forçados a participar, né? Então, por isso que, de fato, ela não se insere. Perceba que mesmo sem eu estudar o estatuto, mas com
conhecimento mesmo sobre a informação básica, né, do que seria esse processo de igualdade, eu consigo aí chegar à alternativa, certo? Letra C, assegurar os remanescentes das comunidades quilombolas o direito à preservação de seus usos e costumes, isso já é da própria questão constitucional, inclusive, né? Ele tem o direito de ser quem ele é, no caso eu estou me referindo aqui ao público, à população, eles têm o direito de ser como são. E letra D, obrigatoriedade do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio. Isso a gente vai ver na aula de amanhã, né? Um pouco mais. Mas a gente já viu também, já sabe que a LDB preconiza por isso. E não responde, então, ela está inserida à educação. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, na questão 2, tá? Eu até não queria botar essa questão porque ela traz um viés político, mas aí eu achei pertinente depois colocar, né? Pergunta o seguinte, ó. A corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, diga-se aqui racismo estrutural, afirmando que existe uma situação de igualdade de oportunidades e de tratamento entre esses dois grupos raciais, denomina-se, letra A, racialização, letra B, ação afirmativa inversa, letra C, sistema ideológico racista, letra D, meritocracia étnico-racial e letra E, mito da democracia racial. Vamos lá. Apesar desse viés, né, um pouco político que veio aí, enraizado, aqui a gente tem que ter um cuidado de não olhar por essa ótica somente. A gente tem que trazer aqui o que ele está perguntando, a corrente ideológica que pretende negar. Então, a gente sabe, pensam comigo, que o racismo estrutural existe, ainda que você não concorde, tá? E se existem as políticas afirmativas no sentido de uma legislação evidente, como o próprio estatuto, por isso que é importante vocês conhecerem a existência do estatuto, pelo menos, de fato é porque em algum momento da história do nosso país recente foi se pensado que existia algum tipo de desigualdade racial nesse sentido, ok? Mesmo que eu não concorde, se existe a legislação, existe aí uma disparidade nessa questão da desigualdade racial. Ou seja, existe um acesso de brancos maior a políticas, né, aos direitos, em detrimento de negros ou outras demais etnias, ok? Então, tem que observar sobre essa situação. Aí, ele vem pedindo, né, para que eu fale uma corrente que negue que que exista isso. E aí, dá para vocês responderem. Qual é a denominação sobre isso? Vocês acham que é qual? Não é aquela que é aquela que nega que existe essa disparidade, certo? Essa aqui foi essa perguntinha bem de lascar, mas por enquanto ninguém acertou. Vou brigar com vocês. Mas eu entendo, gente, que essa aqui realmente é difícil. É a E, né? Não, professora? Isso, Dri. Marta também acertou. Gente, é a E. Vamos lá ver por quê? Sei que ela é chata, essa questão, mas vamos lá. Ó, vamos entender sem viés político, por favor, tá? Sem viés esse negócio de direita ou esquerda. Dri também acertou. Ó, deixa eu abrir aqui. Então, mito da democracia racial, tá? Essa questão, mito é aquilo utópico, né? Então, ele está afirmando que existe uma utopia, que existe uma democracia racial, que todos têm acesso igualitário, que todos têm equidade. Se ele está afirmando isso, ele responde à nossa pergunta, porque a nossa pergunta fala qual é a corrente que nega isso. Mas a gente sabe que não há como negar, mesmo que eu não concorde, como eu falei para vocês anteriormente,
Se existe uma política pública, ou existe, melhor, uma legislação que trabalha esse ponto, é porque em algum momento foi reconhecido, mesmo que talvez você não valide isso dentro de você, mas a Constituição, a organização legislativa do nosso país considerou em algum momento, ou ainda considera porque está vigente, né, que há uma disparidade racial, certo? Então, a corrente que nega isso é justamente aquilo que acha que é utopia, que nega totalmente. Então, a democracia racial, todo mundo tem o mesmo acesso, o que é uma inverdade, certo? Então, essa racialização não é, porque a racialização, justamente, ela valida que existem raças diferentes, né? Da mesma forma, a ação afirmativa inversa é a mesma coisa, ela está validando que existe uma raça de brancos, ou uma raça de uma etnia que seja maior do que a raça negra, digamos assim, né? Então, está errada. Sistema ideológico racista, se eu coloco isso, eu também coloco que há uma verdade, há uma ideologia, há um racismo no país, né? E a própria corrente ideológica está negando. Então, ele quer dizer que não há racismo no país, certo? E a meritocracia étnico-racial, a mesma coisa no sentido de dar razão. Todo mundo tem o mérito de conseguir, a igualdade existe. Todo mundo tem o mérito de conseguir ser o que é em qualquer política pública. E também não acontece, certo? Então, é só tentar traduzir, se aparecer questão nesse sentido parecida, né? Traduzir o que o termo está querendo dizer, antes de fato, nesse caso que tenha mais, não vão afoitos não, né? Dá uma pausa, se tiver na dúvida, faz outra, depois volta para ela, né? Pense com carinho, não vai com muita feijão ao pote não, porque aqui é mais ou menos uma questão de interpretação mesmo, viu? Então, o mito da democracia racial, ela nega essa corrente ideológica, no sentido aqui, não seria talvez corrente, mas pelo menos a ideia de que existe uma desigualdade social. Talvez ela foi infeliz, né, a pessoa que elaborou, de usar essa corrente ideológica. Se ela usasse outro termo aqui, ficaria mais coerente a questão, certo? Mas aí a nossa primeira é letra B e nossa segunda é letra E. Posso seguir? Vocês entenderam, gente? Eu não sei se eu consegui me fazer clara nessa segunda, mas deu para entender, né? A lógica de interpretação. Pelo amor de Deus, não vão também, vão sempre pelo ideal, mesmo que a lei não seja nada aplicada, não tem nada a ver, tá sendo tudo diferente na prática, mas sempre tenta pelo que é ideal e não pelo que é vivido, certo? Que a tendência de acertar é maior. Posso seguir para trás? Vocês estão muito caladinhos hoje. Caladinhos, né? Tem Jefferson aqui, outro povo aqui perdido. Vamos lá. Questão 3. As políticas afirmativas nasceram no Brasil, ó, com uma perspectiva de promover essa reparação histórica, cultural e social. Em relação ao que está chamando políticas afirmativas, assinale a alternativa incorreta. Então, políticas alternativas aqui seria a própria intervenção a nível político, das políticas públicas, certo? Então, políticas afirmativas, e ele está pedindo incorreta. Letra A. O ProUni, criado pelo governo federal em 2004, é uma iniciativa de ação afirmativa no ensino superior privado. Letra B. Em 2012, foi promulgada a Lei 12.711 de 2012, conhecida popularmente como Lei de Cotas, um marco para a história das ações afirmativas universitárias no Brasil. C. Em 2016, entrou em vigor a Lei número 13.409 de 2016, que alterou a Lei de Cotas para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Letra D. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, são ações afirmativas, programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. Letra E. Desde 2015, tramita a proposta no Legislativo Federal de normativa com vistas a padronizar as ações afirmativas das universidades estaduais.
devido à sua heterogeneidade, fragmentação e pontualidade. E aí, meu povo? Qual que está incorreta aqui? Incorreta, viu? Pronto, então é isso, tá? Para quem colocou a letra E, tá certo. Percebam, vamos lá, uma por uma. Na letra A, o ProUni, ele foi criado pelo governo, ele é uma iniciativa, certo? De ação afirmativa, ou seja, é uma intervenção, é uma estratégia que a gente viu, um exemplo concreto de acesso ao ensino superior com a parceria do ensino privado. Então, está correta, né? Não responde a nossa questão que pediu incorreta, a nossa questão pediu incorreta. Mas o ProUni é, de fato, um exemplo disso, talvez o maior exemplo, né, recente. Então, ele não responde a nossa questão, certo? Mas é uma política afirmativa, né, de reparação histórica, para dar acesso a essa população, principalmente população negra e população aí socioeconomicamente vulnerável. B. Em 2012, a lei, conhecida como Lei de Cotas, foi um marco para a história das ações afirmativas universitárias. Também, assim como o acesso ao ensino superior por meio da parceria com o setor privado, a Lei de Cotas, né, o acesso na universidade pública por meio das cotas sociais, promoveu aí maiores números de pessoas negras, né, e de origens de várias etnias aí, principalmente nos cursos mais difíceis, mais concorridos, como medicina, direito e por aí vai. Certo? Então, isso aqui é só para vocês verem que são ações, intervenções, ações afirmativas, ou como a questão está chamando, políticas afirmativas, dentro do processo, do contexto da igualdade social, que realmente mostra aí as práticas promotoras, ou seja, validação da equidade. Percebam que a equidade está aqui já nessas duas primeiras, né? Não estou colocando como correta, porque a questão pediu incorreta. Mas esses dois exemplos aqui que a própria questão trouxe são exemplos concretos de equidade, ou seja, uma complementação do que ele está chamando de igualdade racial, mas dando mais condições a uma população menos favorecida. A equidade, ela está de forma aqui subjetiva, né? Oculta, escurecida, você não consegue ver com clareza, não está escrito na questão. Mas você consegue perceber que conhecendo esse conceito, validando esse conceito, vocês vão conseguir responder rapidinho na prova as questões dessa temática, certo? C. Em 2016, essa lei, em vigor de 2006, alterou a lei de cotas para dispor sobre a reserva de vagas para as pessoas de deficiências nos cursos técnicos. Verdade, inclusive a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. Depois. Mas, de fato, os institutos federais têm aí um modelo, né, de ensino universitário, e ele teve essa alteração da lei de cotas para incluir também pessoas com deficiências neste acesso. Mais uma vez, né, o processo de inclusão e equidade aí muito presente. É uma política pública estabelecida no sentido de uma ação afirmativa, né, dentro da política já educacional, é algo que é correto, é uma reparação histórica, tá? É uma prática promoção de igualdade racial, mas que, não caso, não responde à questão porque ela pediu incorreto. E a letra B, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, perceba que ele não trouxe no enunciado, mas ele trouxe nas alternativas, a moça sempre pode fazer isso no domingo, são ações afirmativas, programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção, tá certo, das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Então, a própria questão da existência do Estatuto, ele também é considerado, aí, em termos de legislação, uma política afirmativa, certo? Tranquila de responder, seria mais tranquilo ainda se pedisse a correta, seriam várias, né? Mas ele trouxe a incorreta. Tranquilo, gente?
Ele pode trazer também aqueles incisos de mais de uma correta, né? Para a gente poder assinar. Assinar a alternativa 1, 2 e 3 como correta e por aí vai. Sugiro que acredito que aposto, na verdade, que eles vão colocar assim para vocês. Mas vocês fiquem atentos, tá bom? Posso seguir? Essa questão aqui é importantíssima. Revisa ela, tá? Que vocês vão entender se para quem for pegar aí e ouvir a aula de novo, né? Dá para poder clarificar bastante um pouco do que eu tentei falar para vocês. Posso seguir? Letra D, vamos lá. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, ainda que eu não estudei sobre o Estatuto... A letra E, professora. Oi? A letra E, falei errado. A letra E. tá, desculpa. Eu pulei a letra E. Por que ela é correta? Desde 2015, tramita a proposta no Legislativo Federal de normativas com vistas a padronizar, tá? Por que ela é incorreta? Porque jamais a gente vai padronizar ações afirmativas. Por isso que ela é chamada de uma intervenção local, individual, regional. Por quê? Porque eu não posso padronizar as especificidades que eu tenho num país gigantesco como esse, que tem uma heterogeneidade aí de etnias, inclusive que tem uma geografia diferente, certo? Então, não existe nada que favoreça esse processo de padronização das ações afirmativas devido à sua heterogeneidade, fragmentação e pontualidade. Então, é por isso que ela é considerada incorreta. Eu posso ter uma padronização, por exemplo, acesso de cotas, né? Ele ficou geral para o país todo. Mas se eu for olhar para um grupo mais específico de grupos quilombolas, por exemplo, cada quilombo tem uma heterogeneidade, tem uma especificidade. Um tem uma forma de ser que valoriza mais, vamos dizer, a moda, outro mais as suas danças, outro mais, de fato, tem uma expressão muito grande da cor da pele mais escura. Então, as ações afirmativas, elas não têm como ser padronizadas no acesso aos direitos da saúde ou da educação, seja lá qual for, né, os direitos previstos. Então, a ideia é que eu tenha o olhar da equidade, da especificidade sobre esses grupos, certo? Então, por isso que ela é considerada incorreta, porque não tem como eu padronizar ações afirmativas para a igualdade racial. Foi muito bom você ter perguntado isso, Jéssica, que eu não sei se eu falei anteriormente, mas a equidade também traça por essa questão, né? De olhar a especificidade, ou seja, de olhar, dar condições mais além para quem precisa mais, né? Favorecendo a esses grupos, e eu não tenho como falar que todo mundo é igual, né? Senão seria realmente voltando para a igualdade. E apesar do termo e ser Estatuto da Igualdade Racial, mas eu não consigo ter uma efetividade desse assunto olhando só sob a ótica da igualdade. Eu tenho que agregar a equidade aqui para validar esse princípio que eles preconizam, certo? Ficou um pouquinho mais claro? Letra E. Ficou sim, professor. Obrigado. Nada, qualquer coisa pode estar perguntando também no grupo, viu, gente? Eu confesso que essa semana eu estou tão acelerada quanto vocês, porque aí, né, a gente já está preocupado, ansioso com a prova, mas vamos lá. Então, dá uma segurada aí nas diferenças. Eu preciso que vocês saibam as diferenças dos termos e eu entender que essa equidade agrega a igualdade. Isso vai fazer a diferença total na hora de responder essas questões. Tá bom? Aqui é uma que versa sobre os direitos humanos, né? Versa sobre aí questões sociais gerais. Então, ela pode trazer muitas questões nesse nível aqui. Não é difícil, é só entender a totalidade, certo? Questão 4. A educação em direitos humanos visa formar integralmente sujeitos detentores de direitos. Sua premissa está fundamentada nos princípios de letra A, socialização e visibilidade das culturas, valorização das identidades presentes nas escolas, valorização da diversidade cultural, combate à discriminação, responsabilidade socioambiental. Letra B. Igualdade, liberdade, fraternidade, respeito à diversidade, laicidade, multidisciplinaridade, responsabilidade social e ambiental. Letra C. Dignidade humana,
igualdade de direitos, valorização das diferenças e da diversidade, laicidade, democracia, transversalidade, sustentabilidade socioambiental. Letra D, autonomia, liberdade, responsabilidade, direito da personalidade, transversalidade, democracia, obrigações, individualidade, existência material mínima. E letra E, igualdade entre os homens, consideração do ser humano como objeto, prerrogativas de direitos, autonomia da vontade, respeito aos direitos da personalidade, garantia de patamar existencial mínimo. Parece confusa, mas tenta por eliminação. Qual que vocês acham que é a correta? Essa eu vou fazer por eliminação, tá? Para vocês entenderem. De cara, aqui, eu já tirava duas alternativas. De cara aqui, eu já tiro a alternativa E. Por quê, professora? Porque fala, ó, consideração do ser humano como objeto. De forma alguma, consideração do ser humano como humano, né? Então, eu já tiraria essa letra E. Da mesma forma, a letra D, eu coloco aqui, ó, existência material mínima. Então, eu trago todos os outros princípios e coloco a existência material mínima, mas não é. Os direitos humanos, tá? Ele vai preconizar por uma existência não somente material, mas um outro todo de complexidade e de princípios que valida o ser humano com seus valores, com suas virtudes. Então, aqui também não é por conta disso. Me restam 3 que basicamente falam sobre tudo a mesma coisa, né? Que eu ficaria aí na dúvida, principalmente se eu não tive contato algum com o conteúdo. Mas vocês vocês viram sobre os direitos humanos também. O que é que acontece quando a gente fala sobre direitos humanos? Palavra-chave, né? Além do acesso aos direitos, é a palavra-chave para direitos humanos. Você pode até colocar aqui dignidade humana, tá? Direitos humanos é falar dignidade, lembra do contexto histórico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu no processo pós-guerra, né? No processo lá dos campos. Como é que eu posso falar? Eu esqueci a palavra agora, gente. Os campos de concentração, certo? Onde todo o direito, né, ao ser humano, ele foi desperdiçado, ele foi suprimido. Então, os direitos humanos nascem primeiramente nessa ideia de trazer de novo a dignidade humana, dele ter garantia à vida inicialmente, certo? Então, a letra C, ela já vai me responder, e é meu gabarito, porque ela já me traz isso aqui. Dignidade humana, igualdade de direitos, certo? É um princípio. Valorização das diferenças e da diversidade, laicidade, democracia, então preconiza por isso também, transversalidade e sustentabilidade socioambiental. A letra A não é que ela esteja errada, ela está correta, só que justamente diferente da C, perdão, a letra A e B, ela não tem essa completude, ela não está completa com relação a falar da dignidade humana. Então, por isso que a A e a B não estão corretas, certo? Elas falam de princípios interessantes aí de acesso a direitos, né? Colocou mesmo para confundir, mas não traz esse princípio básico aqui dos direitos humanos, que é a dignidade, certo? Então, tem algumas palavrinhas-chave que ajuda vocês a responder lá. Direitos humanos, não esqueçam que está relacionado à dignidade. Tranquilo? Assim como eu brinco com vocês, né? Falou de legislação social, lembra, pelo amor de Deus, proteção social. Coloque logo na prova, na hora que vocês pegarem. Legislação social, principalmente para quem nunca teve acesso, obviamente, né? Lembra da proteção social, vai responder muitas coisas para vocês. Falou do ECA também, proteção social, né? O ECA, capítulo 2 e 4, na ponta da língua, isso aí com certeza cai.
Falou de declaração, tanto a Declaração de Direitos Humanos, tanto a Declaração da Criança, fala de dignidade. Pensa no contexto histórico pós-guerra. Coloca lá a palavrinha, lembra disso. Porque se vocês conseguirem traduzir essas palavras, esses sinônimos, com certeza, pelo menos não chegar à assertiva mais correta, vai ajudar em muito, certo? Tranquilo até aqui? Posso passar para a quinta? Vocês entenderam? Então, vamos lá, tá? Pega essas palavras-chave e anota, porque eu tenho certeza que pelo menos isso aí vai ficar na mente de vocês. Essa aqui, gente, essa questão é engraçada, a CP gosta disso também. Eu não gosto não, mas vamos lá, né? Dá para a gente chegar também. A educação escolar tem merecido especial atenção, principalmente no que tange às relações étnico-raciais, então, no contexto educacional, que precisam ser tratadas como um direito conquistado por aqueles que lutam pela democracia. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Aqui ele já deixa uma pegadinha, né? Ele quer saber se tem uma relação proposta entre elas ou não. Normalmente vai ter algum tipo de relação, você precisa descobrir qual, certo? Não estou dizendo que todos, mas normalmente eu tenho percebido questões que eu peguei assim também, até de outros assuntos, tem alguma relação. Primeiro, cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, cumprindo o disposto no artigo 205 da Constituição Federal. Porque, 2, as políticas de reparações direcionadas à educação de negros devem oferecer garantias para que essa população ingresse, permaneça e tenha sucesso na educação escolar. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Antes de eu falar as alternativas para você, sei que nem todo mundo lembra do artigo 205 da educação, mas é aquele que antecede a LDB e fala que a educação é um direito e dever de todos, né? Principalmente aí da família, dos pais, da família, da sociedade, do Estado, a responsabilidade. Então, esse artigo 205, eu já comentei em outras 2 ou 3 aulas com vocês lá no início, ele fala sobre esse processo aí da educação, certo? Como um direito e dever de todos, todos têm como contribuir com a educação de alguma forma. Então, vamos lá, a respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é a justificativa da primeira. Letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da primeira. Letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. D. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Letra E. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Aí é por eliminação também. Primeiro você tem que identificar aquilo que é verdadeiro. O que vocês acham? A proposição 1 é verdadeira ou falsa? Dri colocou que é verdadeira. Mais alguém, gente? O que vocês acham da proposição 1? Que aí a gente já elimina assertivas aqui. Ele colocou que é. Mais alguém concorda com ela ou não? Ou discorda? Vamos fazer essa dinâmica, pelo menos nessa aqui. Eu prometo não estender muito, não. Letícia também acha que é verdadeira. Marta também. Então, vamos lá, tá? Vamos partir desse pressuposto. A primeira, o artigo 205, fala que cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, cumprindo o disposto do artigo 205. Sim, é verdadeiro. Por quê? Porque o Estado, ao preconizar esse artigo, né, falando sobre essa questão do dever de garantia da educação, mesmo que ele não pense inicialmente em promover reparações, ele está dizendo um princípio que todo mundo tem que ter acesso.
Se todo mundo tem que ter acesso, todo mundo, inclusive aqueles que têm mais dificuldade, certo? Então, ela é uma proposição verdadeira. Então, aquele que fala que é proposição falsa, ó, a letra D, a seção 1 é uma proposição falsa, eu já elimino, né? E a E também, eu já elimino, porque já está falando que a 1 é falsa, então eu sei que está errado. Aí me resta A, B e C para avaliar. Aí, agora eu tenho que realmente saber o que acontece com a 2, né? E aí, a 2. Políticas de reparações direcionadas à educação de negros devem oferecer garantias para que essa população ingresse, permaneça e tenha sucesso na educação escolar. E aí, é uma verdade ou não? Vocês acham o quê? A parte 2, né? O item 2. É verdade também ou é mentira? Dri também colocou que é verdadeiro. Mais alguém? Mabel, né? Políticas de reparações direcionadas à educação de negros devem oferecer garantias para que essa população ingresse, ou seja, ela entre. Pensa nas cotas, ó, as cotas permaneçam e tenham sucesso. Então, é a verdadeira, tá? Aqui está traduzindo um pouco até das cotas raciais. Então, que é uma política de reparação. A cota é uma política de reparação, certo? Então, ela também é verdadeira. Então, a letra C, eu já elimino, porque fala que é falsa. Aí, agora é onde ficou, né? A letra A e B, que vai me matar do coração na hora da prova, porque eu preciso descobrir. Então, até aqui, gente, eu vou dar um desconto para vocês. Não quero que vocês errem, né? Obviamente. Mas até aqui era normal. Seria normal se vocês errassem, né? Porque aí precisa de interpretação um pouco mais aguçada. Mas a alternativa é a letra A, tá? De fato, a 2 é uma justificativa da primeira. Por quê? Se na primeira eu digo que o Estado deve promover incentivar políticas de reparações, eu quero dizer que todo mundo tem acesso igualitário a esse direito à educação. E se a 2 está me dando essa equidade, está me dando essa condição de conseguir ingressar e permanecer, eu estou cumprindo o que o 1 está pedindo. Então, a 2 é uma justificativa da primeira. Tá certo. Entendeu? É o nosso gabarito. De forma que a B está errada, porque fala que a 2 não é uma justificativa, sendo que ela é. Porque ela valida o que a primeira preconiza. Certo? Entenderam? Ficou mais claro para vocês agora? Letra A, muito tranquilo, né? Assim, delicada. Aí, tá vendo? Muito delicada, porque eu mesmo também cheguei a ficar na hora que eu peguei A e B, né? Mas aí, com uma interpretação mais aguçada, a gente também consegue perceber que tem sentido, certo? A OCP é isso, gente. A OCP, ela vai dar questões que pra gente, a gente pega, a gente nem acha tão difícil, e a gente vai errar besteira, porque a gente vê nas entrelinhas que ela tem uma interpretação bem mais aprofundada do que a gente imagina, né? De fato, os elaboradores de questões da OCP são ninjas. Mas vamos lá. Questão 6, tá? Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, as escolas que oferecem educação infantil a estudantes oriundos de territórios quilombolas devem. Letra A. Inclusive, essas são questões recentes, viu? Exceto a primeira. Todas de 2023 para cá. Letra A. Promover um projeto educativo integrado entre a identidade quilombola e as relações étnico-raciais. Letra B. Promover a preparação básica para o trabalho e a cidadania próprios para a comunidade quilombola. Letra C. Promover a participação das famílias e anciãos em todas as fases do desenvolvimento da educação infantil. Letra D. Promover atividades socioculturais que contêm com assessoria especializada em educação escolar quilombola. E letra E. Promover atividades de sustentabilidade a fim de perpetuar as raízes das comunidades quilombolas desde a mais tenra idade. Detalhe, aqui você tem que pensar no processo histórico também, no que a questão está pedindo, né? A questão está pedindo para que vocês, o quê? O que os territórios quilombolas devem fazer diante da política educacional, diante do que eles já têm? O que vocês acham?
Vou esperar vocês também chutar isso aqui, viu? Martinha, eu estava contigo, viu? Eu fui nela também, mas eu errei. Mas depois eu entendi por que eu errei. Não é a letra E. Mas ela faz muito sentido. Vamos lá para a questão, né? Vou para lá para a gente não ficar muito tempo. Não é, meus amores. Aqui é esse jeito, esse perfil da OCP, do Instituto OCP, que deixa a gente assim, nervoso. Mas vamos lá, ó. Questão C é a alternativa correta. Vamos entender. Segundo as diretrizes curriculares, as escolas que ofertam educação infantil aos estudantes oriundos de territórios quilombolas devem, dentro desse contexto do currículo, das diretrizes curriculares, já se tem uma proposta aí de uma reparação, de uma validação desse público, né, buscando a igualdade. Então, ele já tem essa conquista em mãos. Mas o que eles devem fazer além para poder, digamos que integrar, ó, aquele conceito da integralidade que vem lá do início também das nossas questões pedagógicas, né? Que vem integrar, que vem edificar essa política conquistada aí, essa ação afirmativa, né? Essa intervenção. Por que a letra C? Porque a letra A promover um projeto educativo integrado entre a identidade quilombola e as relações étnico-raciais é válido, só que isso já acontece lá. Ele já tem um pensamento de pertencimento, ele já tem esse pertencimento sobre o que eles são. Um projeto educativo integrado, inclusive, sobre a identidade quilombola, ele é válido para quem não conhece, não faz parte desse mundo. Então, não tem algo diferencial aqui, percebe? Então, por isso que não é a letra A, né? Apesar de que a ideia desse projeto de intervenção é muito legal, desse projeto educativo, mas principalmente para uma realidade em que não conhece os quilombos, digamos assim, né? Então, a questão aqui, ela tem esse viés aí de pedir que vocês tragam, percebam esse olhar mais de algo que já está concluído ali, concretizado. Letra B, praticamente a mesma coisa, né? Mas esse promover a preparação básica para o trabalho e cidadania, isso já é obrigação de qualquer escola, mas não deve ser próprio para a comunidade. Ele tem um acesso, apesar do sentimento de pertencimento, né? A ideia também é fazer o inverso. Ele tem esse direito dele conquistar outros caminhos, inclusive o do homem branco, né? Conquistando uma sociedade melhor, conquistando um acesso a outros campos, como, por exemplo, a universidade pública, que não necessariamente, normalmente, não vai ter naquela região, né? Não vai ter uma escolarização melhor, não vai ter um acesso a um trabalho que seja diferente da sua comunidade. Então, essa promoção ela já deve acontecer, não é um diferencial ter essa preparação. Letra D, a mesma coisa, né? E também, na verdade, essa aqui é a única que não tem nada a ver. Porque promover atividades socioculturais que contenham assessoria especializada é justamente promover uma diferenciação e mostrar para eles também que eles são diferentes demais. Então, não precisa esse provimento de atividades culturais que contenham assessoria especializada. A própria comunidade, ela já é por si só, né, validada pelo pertencimento que ela tem. E a letra E, que eu também achei junto com Márcia que era correta, não é errada, ela está correta, mas ela está incompleta. Na verdade, todas elas têm esse sentido da incompletude, né? Promover a atividade de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema contemporâneo da BNCC, um tema transversal das diretrizes curriculares, certo? Então, eu não posso promover somente um dos temas para perpetuar as raízes, comunidades. Eu preciso promover atividades com, se não todos, a maioria ou quase todos os temas transversais, né? Então, mais uma vez, ela não tem um diferencial. Não é falar só sobre um ponto que eles já querem saber. Eu preciso falar sobre algo a mais. Então, essa questão, na verdade, ela está com esse viés. O que é a questão da equidade? O que eu posso fazer de algo a mais para esse contexto da educação infantil nesse território? O que eu posso fazer de diferente para que essa ação afirmativa
né, validada aí para um público específico, seja mais especial. É onde vem o conceito, de novo, da equidade, de forma bem oculta, bem subjetiva, que vocês precisam trabalhar e trazer para as questões para poder acertar, né? Pelo menos diante do que eu estou vendo do gabarito, né? É uma dica que eu dou para vocês. Tranquilo até aqui, meu povo? Entenderam? Sim ou não? Então, vou seguir para nossa última de hoje, tá? Nossa 7ª questão. Mais uma vez, eles podem estar trabalhando aí sobre o estatuto. Você perceba que ele não fez referência à numeração da lei, mas o item pode pedir, pode colocar e a gente não vai poder fazer nada, porque existe, certo? Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, a participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de, novamente, o algo a mais aqui, tá? Letra A. Disponibilização prioritária de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Letra B. Tramitação processual prioritária em procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Letra C. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Letra D. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. E letra E. Atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Aqui também eu falo do algo a mais, mas na verdade é a óbvia, tá? De vez em quando, ela dá esses presentinhos pra gente. Ela dá uma que é mais óbvia, assim, pra gente não ficar tão frustrado, né? Passei por isso no concurso do professor. Tinha umas óbvias que eu nem acreditava que era isso, aquilo ali mesmo, mas era, né? E essa é uma dessas questões, que ela, de fato, traz aquilo que está óbvio, que está na cara, e valida isso. Mas é importante trazer sempre o princípio da equidade, viu? O que será promovido aqui, gente, ó? A adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. Então, se eu trago aqui as estratégias, que seriam, de fato, as práticas promotoras, as estratégias e iniciativas, eu estou respondendo a questão prioritariamente, né? A participação da população negra tem esse direito e vai versar sobre isso. Por que não é a letra A? Porque essa disponibilização de pontos de parada, estações e terminais, e seja lá o que for voltado para o transporte, todo mundo tem que ter acesso. Claro que tem a questão da inclusão, da própria equidade aqui, mas, de forma geral, todo mundo tem que ter a garantia de segurança no embarque e desembarque. É um princípio isonômico, é um princípio voltado na igualdade. Só que o Estatuto da Igualdade, apesar de falar-se em igualdade racial, a ideia é ter esse algo a mais, o que é diferente. Por isso que eu falo que o conceito da equidade para vocês é muito importante aqui, neste conteúdo, certo? Então, a garantia de segurança no embarque e no desembarque é para todo mundo. Claro que eu vou ter inclusão, claro que eu vou ter equidade aqui, mas todo mundo tem que ter igualdade nessa segurança aqui, de embarque e desembarque. Então, por isso que não é, certo? Da mesma forma, a letra B, deixa eu riscar aqui. Letra B, tramitação processual prioritária em processos judiciais e administrativos, ou seja, um ato administrativo, um processo administrativo, judicial, né? Esse acesso aí às questões do Ministério Público ou da Justiça, ele é igualitário também, é isonômico. Qualquer pessoa interessada, seja no que for, para garantir um direito, para conquistar um direito, para mostrar que tem um direito, ele vai ter que agir da forma igualitária. Então, não tem um diferencial aqui. Letra C, a acessibilidade em todos os ambientes e serviços também. Todo mundo tem que ter acessibilidade determinada para a sua condição, né? Para acessar esses direitos, é um princípio da isonomia, aí da Constituição, e aqui cabe a política pública da saúde, né? Mas esse atendimento domiciliar, multidisciplinar, esse tratamento ambulatorial e internação, ele também é diferente, independente se você for negro ou não, você tem que ter uma necessidade sua
esse atendimento. Então, ele não é um diferencial. Mas a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, a depender do contexto da ótica que eu estou olhando, é um diferencial, é uma prioridade a ser alcançada nesse processo da igualdade racial, nessa condição, né, que eu coloquei até aqui para vocês na pauta do conteúdo, né? É um caminho rumo à justiça e à harmonia social, certo? Aí, nosso gabarito tem que se preencher, treinar de novo, qualquer coisa, me chame no WhatsApp, eu vou demorar de responder essa semana, mas eu respondo, tá? E é isso, gente, fiquem com Deus, força na peruca que a gente vai vencer, certo? Vou esperar a gravação rodar para mandar lá para vocês. Boa noite, até mais. Tchauzinho.